Amém? Então vamos ler aqui Lucas 14, a partir do verso 15, que diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que tenhas por escusado. Outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Eleusório, meu querido, meu diácono, seja bem-vindo nesta manhã. Que Deus conforte aí toda a família, né? O nosso irmão Sandro, que é genro, né, do Eleusório, ontem perdeu a sua mãe, foi sepultada esta manhã, mas que Deus venha aí trazer consolo, restauração a todos, né, que estão aí nesse momento difícil. Seja bem-vindo, Elisângela, Marcos Azevedo, Helena, a paz, meus queridos. Sejam bem-vindos. Vamos meditar na palavra do Senhor esta manhã aqui na parábola da ceia. Rogério, a paz, meu querido. Seja bem-vindo. Vamos juntos aqui na palavra do Senhor. E hoje a parábola é a parábola da grande ceia. Quem está chegando agora, né, não tem acompanhado essa série, nós estamos ministrando aqui uma série sobre as parábolas de Jesus. E nesta manhã, a parábola da grande ceia. Essa parábola, né, é uma declaração profética a respeito da rejeição dos judeus sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre o convite. E esse convite, né, aqui no verso 16 aparece como um convite, mas aqui no verso 17 já se tornou uma intimação. E no verso 21, o dono da casa já obriga, né, aqueles que venham à sua festa. Então, de forma geral, trata a respeito, né, dos judeus que rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, né, esta parábola também se aplica a nós. Tem uma aplicação aqui, porque ela se estende para nós, uma vez que foi rejeitado por ele, se estendeu para nós, uma vez, né, que não foi dada o devido valor, assim vai se estendendo para outras pessoas. Essa parábola, ela também poderia ser chamada, e esse outro nome, né, que pode ser dado a esta parábola, é um nome que realmente é um nome duro, né? Porque ela pode ser chamada de a parábola das desculpas, porque é o que nós vemos aqui, né? Desculpas, as pessoas vão aqui dando desculpas para não poder ir. E falando um pouco sobre essas desculpas, né? São desculpas legítimas, né? Aquilo que as pessoas falam parecem ser muito compreensivas, porque um diz, né, comprei juntas de boi, ou seja, estou trabalhando
estou ampliando os meus negócios, eu estou realmente empenhado, né, em empreender. Não há nada errado nisso, né, com o nosso trabalho, não há nada errado com os nossos compromissos. Afinal, nós temos aí, né, compromissos financeiros. Nesta época, quantas pessoas, né, estão ficando desempregada, olha o problema que causa, né, uma empresa que fecha, uma empresa que não consegue continuar. Então, são desculpas que têm aí, né, a sua importância. Outro diz, né, eu casei, são os cuidados da família. Olha, eu preciso dar atenção para minha esposa, preciso dar atenção à minha família. O outro fala, puxa, eu comprei um campo, o campo aqui representa, né, a renda familiar. Então as desculpas parecem ser legítimas e aquilo que exclui a pessoa de executar a obra de Deus, de responder ao seu chamado, o chamado particular de cada um de nós. Então, as desculpas têm aí, né, a sua importância, porém, elas não são aceitas pelo dono da casa. Eu, como pastor, eu ouço muitas desculpas e algumas são assim, gente, eu não vou dar exemplos aqui para não expor ninguém, mas eu já ouvi desculpas assim para o chamado de Deus na vida de uma pessoa que, se eu contar aqui, vai acabar expondo alguém e a intenção não é isso, né? Aqui vou manter a ética pastoral, mas são coisas que você fala assim, não é possível que a pessoa está me dizendo isso, que não vai poder responder ao chamado de Deus, né? Ao trabalho de Deus por esse motivo. Mas algumas desculpas parecem ser, né? Parecem ser justificáveis. Porém, queridos, aquilo que é prioridade para as nossas vidas está na vontade de Deus, está no chamado de Deus, na soberania de Deus. E aqui nós somos desafiados a confiar em Deus. Quando Deus nos chama, Ele que está garantindo. Nós temos que crer que realmente a sua vontade ela é boa, perfeita e ela é agradável. E confiar naquilo que Deus fala. Porque quando Deus nos chama, Ele sabe o que é melhor para nós. E rejeitar esse chamado, desprezá-lo, é realmente não crer na bondade de Deus, não crer na soberania de Deus, não crer em Deus como sendo Ele o bom pastor, como sendo Ele o amor. Então, quando nós rejeitamos ao chamado de Deus, de certa forma, nós estamos acreditando que aquilo que para nós parece ser prioridade vai refletir de uma forma melhor em nossas vidas. Porém, né, diante das desculpas, o dono da casa ele insiste, dizendo assim: agora você vai, esquece os convidados que não priorizaram o meu chamado, e agora você vai e traz os mendigos, você traz os cegos, traz os aleijados, traz quem você encontrar pela frente. Abre-se a oportunidade. Quem é que esses, né, descrito aqui? São os imperfeitos, são aqueles que têm aí as suas dificuldades, né? Mas que entraram para o banquete. De certa forma, né? O evangelho foi preparado para o povo de Deus, para os judeus, os descendentes de Abraão. Uma vez que foi rejeitado, se estendeu para nós. Nós estamos nessa segunda classe aqui, né? Aqueles que foram chamados por que outros recusaram. Paulo fala disso, né? Que foi a recusa deles, né? Que nos alcançou. Então nós fomos inseridos. Eu estou aqui no terceiro grupo ainda, aqueles que foram obrigados, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. E diz que então, irado o dono da casa, né? Ele vai e diz para chamarem e trazerem a todos, porque ele quer ver a sua casa cheia. Eu, quando li essa palavra, né, que ele ficou irado, eu me lembro de Moisés, quando Deus o chama para uma tarefa, quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Moisés começa a dar desculpas, dizendo: olha, eu não sei falar,
olha, chama outra pessoa, eu não estou preparado, não sou a pessoa certa. E aí, diante de Deus, da sua soberania, esse Deus que conhece todas as coisas, nós queremos argumentar com Ele com as nossas desculpas. Será que Deus não sabia da dificuldade que Moisés tinha de falar? Será que Deus não sabia, né, quando Ele chama alguém das suas dificuldades? E a Bíblia diz que nós somos chamados não pelo que nós somos, mas pelo que nós não somos. Deus chamou aqueles que não são para reduzir a nada aqueles que são. Deus chamou as coisas desprezíveis deste mundo para reduzir a nada aquelas que parecem ter algum valor. Então, o Senhor nos chama não pelo que nós somos, mas pelo aquilo que Ele pode fazer através de nós. Talvez você esteja aí pensando nas suas limitações diante do chamado de Deus, diante do Evangelho, diante do ministério, e aí você olha e se acha tão indigno. Você olha para si mesmo e fala: Senhor, eu sou tão limitado. Olha, Deus, não tenho condição de ir. Mas aquele que está te chamando, é Ele que é responsável por capacitar. Há uma frase, né, que diz que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que chamam. Então nós fomos chamados e inseridos aqui. O conceito de pecado, né, antigamente, né, ou no Antigo Testamento, traz essa ideia de falta de corresponder aos desejos de Deus, à vontade de Deus. Eu já falei sobre isso, né, que pecado, na verdade, não é apenas desvio de caráter, não é apenas os crimes, né, conhecidos, mas pecado está relacionado a errar o alvo. Pecado quer dizer estar em desobediência a Deus. Às vezes a pessoa está fazendo a coisa certa ou algo que é certo, que não parece ser errado, mas está em pecado. Por quê? Porque Deus está chamando a pessoa para fazer outra coisa. E quando estamos fora da vontade de Deus, fora dos desejos de Deus, na verdade nós estamos pecando. Porque nós conhecemos a verdade, conhecemos a vontade de Deus e não a fazemos. Então, conhecer a Deus, se entregar a Ele, realmente caminhar na direção que Deus está nos chamando. Por isso, não tenha medo de atender ao chamado de Deus. A responsabilidade é dele. Não olhe para aquilo que você sabe, não olhe para aquilo que você tem, não olhe para a sua idade, não olhe para os seus recursos. Se Deus está te chamando, confia nele. Vá em frente, porque Ele é responsável por aquilo que Ele propõe, por aquilo que Ele chama. Não volte atrás, mesmo quando encontrar dificuldades, porque quando Deus nos chama, Ele já sabe tudo o que vamos passar. As dificuldades que eu enfrento hoje ministerialmente, quando Deus me chamou para esse ministério, Ele já sabia que eu ia passar. É esta verdade que me faz seguir adiante. Quando eu olho para as minhas limitações e penso, Deus já sabia das minhas limitações. Deus já sabia das minhas deficiências. E assim mesmo Ele me chamou. Assim mesmo Ele te chamou porque Ele te conhece. O dono da festa aqui, no caso, é Deus, né, que nos convida para esta ceia. E Ele fica indignado, né? Deus fica irado com 3 grupos de pessoas. Assim como Deus se irou quando Moisés não quis responder ao seu chamado. Moisés ficou dando desculpa, diz que Deus se irou e falou assim: olha, já está vindo ao seu encontro o seu irmão Araão, ele vai ser para você aí a sua voz, você vai ser como Deus para ele e ele vai reproduzir aquilo que você fala. Mas diz lá que Deus se irou. Aqui também diz que o dono da festa, né, ele se irou, né, quando viu que as pessoas não estavam respondendo ao seu chamado. Então aqui fala sobre 3 grupos de pessoas. No primeiro grupo estão os que ouvem, mas por fim ignoram o convite e não atendem ao dono da festa. Aqueles que entendem o chamado de Deus, mas não atendem. Aqueles que são chamados, mas deixam de lado. Só pensam nas coisas da terra, porque estão interessados somente em bens materiais, estão interessados apenas no conforto terreno.
São pessoas que dizem assim, ah não, eu não vou fazer isso porque isso vai tirar o meu tempo de descanso, isso vai tirar o meu lazer, olha, isso vai roubar de mim aquele tempo de prazer, vai me sobrecarregar, e aí rejeitam o convite do Senhor de se envolver no seu ministério. Então esse é o primeiro grupo de pessoas, eles estão mais interessados nos milagres e cura, de encher a barriga, né, e de solucionar os seus problemas. Eles querem apenas Deus para suprir as suas necessidades. Por isso que a teologia da prosperidade ganhou tanta força, né, por causa desse grupo de pessoas que querem aí satisfazer os seus desejos. Como está dizendo aqui o presbítero Marcos, né? Eles não põem a mão ao arado, né? Quem é chamado não pode olhar para trás, realmente seguir em frente. Então aqui figura as pessoas que seguem Jesus superficialmente, mas não estão de fato interessados em mudar de vida. O segundo grupo de pessoas, né, que Lucas fala aqui, são aqueles que obedecem ou atendem o convite, mas de modo relaxado e fingido. Estão em vista aqui os crentes nominais, né, aqueles que se dizem crentes, mas não se envolvem, né, são os chamados cristãos não praticantes, do tipo que ainda conservam os maus hábitos, conservam aí a velha vida, não se esforçam para uma mudança de caráter, de postura. Lá em Mateus, esse tipo de cristão está, né, falando aqui, são aqueles que foram para festas, mas não vestiram as vestes nupciais. Foram atender o convite, mas não se vestiram para a festa. Mateus 22:11. Isto é falta de justiça de Cristo, né? Não queriam realmente praticar as obras dignas de arrependimento, produzir aí frutos. Por fim, né, nós temos aí o último grupo. Ele está figurado aí no grupo dos que atendem ao convite, mas mediante ameaça, mediante a força. As pessoas que atendem porque foram forçados. Nesse caso estão em vista aqui os crentes carnais ou que não se importam, são insensíveis com a necessidade alheia, com a obra que está por fazer. Por exemplo, né, a evangelização, a contribuição, né, pessoas que estão, mas não contribuem, não visitam, são pessoas que realmente não se importam, mas são chamados aqui. E nesse caso, né, entra aqui a palavra, né, que diz que eles fossem obrigados a ir, a atender. Então ele precisou realmente aí de um senão. Olha, se você não fizer isso, né, faça isso, senão será punido. São aqueles que vêm com o medo, o receio, né, do castigo. E aqui entra aquele jargão, né, cristão que diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Essa parábola trata disso. Na verdade, quem não vem pelo amor, vem pelo amor mais intenso, né? Quantas vezes nós somos disciplinados por Deus? A Bíblia diz que o Senhor, ele castiga o filho que ama. Então o Senhor, ele vem, ele cria situações para que todos estejam no seu banquete. E aí Lucas usa a palavra, né? Obriga a todos a entrar. Nesse caso, Deus vai criar instrumentos ou situações que nos tornam vulneráveis, dependentes, a fim de nos forçar a obedecê-lo. Nós vemos no exemplo de Israel que mesmo Deus criando algumas situações, muitos ainda continuaram endurecidos. Quantas vezes precisamos perder o emprego, precisamos perder a saúde, precisamos passar um aperto para reconhecer o convite e o chamado de Deus. Então é isso que está tratando esta parábola, quando Deus realmente ele insiste através de alguma situação que nos leva a reconhecê-lo como Senhor, a reconhecer a nossa dependência, a colocar de lado o nosso orgulho para realmente entrar para o reino.
E eu disse que eu me incluo nesse grupo aqui. Quantas vezes o Senhor precisou tirar de mim algumas coisas para que eu pudesse entender, né, a necessidade que eu tinha dele. Eu era alguém muito orgulhoso, não no sentido de ser arrogante, né, mas no sentido de achar que não dependia, né, de Deus, que eu podia fazer sozinho. E aí aprendi realmente a atender a esse chamado quando Deus tratou comigo. A paz, Lu, seja bem-vinda aqui. Gabriel, Jurandir, pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo. Que Deus abençoe o Will, que está nos acompanhando aqui, a Simone, a Adriana. Quanta gente bacana está aqui nos acompanhando nesta manhã, nesta parábola. E o Senhor, Ele insiste conosco para que nós possamos adentrar na sua festa, na sua ceia. Deus, Ele não castiga ninguém, né? Deus, ele não disciplina, na verdade ele delega isso àqueles que Jesus chamou de servos, são servos que vão lá e obriga. Então Deus usa situações, Deus usa pessoas, Deus usa até o diabo, né? Em alguns momentos a palavra mostra como Deus, ele usou até mesmo o inimigo para que o seu povo entendesse, para que as pessoas reconhecessem a necessidade de estar com Ele. Perdemos aqui a conexão com o nosso Instagram, mas vamos seguir aqui pelo Facebook. O escritor aos Hebreus, ele afirma que a disciplina de Deus na hora não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quando Deus está disciplinando, está corrigindo, aparentemente, né, nós temos aí essa sensação de ser motivo de tristeza, mas depois ela produz alegria, porque nos coloca nos caminhos do Senhor, nos coloca nos trilhos, como um pai que corrige aqui os filhos. E é interessante como esta geração está diferente, né? Na geração que eu vivi na minha infância, não tinha essa não, de o meu filho não quer ir para a igreja. Com meu pai não tinha isso não, nem com a minha mãe. Você vai e pronto, quem manda aqui sou eu. Quantas vezes, né, eu fui chorando, fui forçado para a igreja, mas hoje eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela postura que os meus pais tiveram, né? Eles realmente obrigavam a ir, porque uma criança, um adolescente não tem que ter aí o querer, porque não temos mentalidade, não temos maturidade para fazer escolhas. E aí os nossos pais nos direcionam a melhor escolha. Quando cresce, quando se tornar adulto, aí sim a pessoa vai poder seguir seus caminhos. Mas eu dou graças a Deus por meu pai, minha mãe, que realmente me obrigavam a ir quando eu queria ficar, como eu já disse algumas vezes, né, assistindo os Trapalhões na TV no domingo. O culto era bem no horário e eu queria assistir, queria ficar ali, mas os meus pais me levaram para a igreja. Ali eu ouvi a palavra de Deus, ali eu aprendi que o reino dos céus é mais importante. E a palavra diz que se nós criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, mesmo depois de grande, eles não desviarão deles. E é triste ver adultos, pais, sendo levados pelos filhos. E quando eu converso com eles, eu escuto eles dizendo assim, meu filho não quer vir para a igreja. O meu filho não quer. É lógico que não, ele é uma criança, ele é um adolescente, né? O que ele quer? Ele quer curtir a vida, ele quer ter prazer. E se a gente não insistir com eles naquilo que nós sabemos que é bom, e realmente eles não virão. Então somos aí, né, chamados por Deus para conduzir os nossos filhos, conduzir as crianças nos seus caminhos até eles aprenderem qual é o valor. Pastor, você está dizendo que eu devo obrigar o meu filho a ir? Sim, eu estou dizendo isso mesmo. Você deve obrigá-lo a ir até que ele tenha maturidade. É isso que Deus faz conosco. Muitas vezes Deus nos obriga, Deus nos aperta. A Rosângela está aqui, né? Rosângela Tobias, agora entrou a Rosângela Maurílio, né? Mas o Marcos, né? Se estiver nos acompanhando aí,
o esposo da Rosângela Tobias, ele diz, né? Fala assim, não, Deus me pegou de jeito, né, para que eu pudesse estar aqui. Então essa parábola mostra esse amor de Deus quando ele cria situações que nos levam a estar na sua presença. E nós, como pais, não somos diferentes, nós realmente temos que ter essa postura de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. A Bíblia tem muitos exemplos sobre isso, né? O exemplo de Jonas, né? O profeta que não queria atender o chamado do Senhor, ele foi obrigado a atender, então Deus realmente se impôs ali com Jonas, veio lá, teve que ser jogado no mar, ser engolido por um peixe, né? Para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer. Então ele passou aí por uma duríssima disciplina. Também Naamã, né, o general que não queria se submeter, mas ele teve que ir lá dar os mergulhos no Jordão, ou seja, ele teve que pôr de lado o seu orgulho e passar pela humildade, né, para aprender a obedecer o Senhor. Foi tomado de lepra. A Rosângela Tobias está dizendo aqui, ó, glória a Deus. É verdade, né? Então Deus trata conosco. Esta ideia, né, que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, na verdade a expressão certa é aquele que não vem pelo amor, vem pelo amor. O amor de Deus que usa muitas vezes a disciplina para nos colocar nos trilhos. Assim foi também com Faraó, né, que Deus foi lá e corrigiu o Faraó para que ele pudesse libertar o povo, né? A Rosângela diz que ele está lá, ó, nas cobertas, o Marcos, mas está aí acompanhando a nossa live, porque realmente esfriou. Aqui já esquentou, Rô. Daqui a pouco o solzinho chega por aí também. Quanto mais perto aí da serra, né, mais frio é. Então esse é o amor de Deus, né, que nos chama, que nos dá oportunidade. Por isso que Jesus disse assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O convite é para todos, o chamado é para todos, só que nem todos o recebem, nem todos respondem. Alguns, mesmo diante da disciplina, rejeitam o convite do Senhor. Mesmo diante da correção, ainda assim se tornam duros, prefere sofrer, prefere ficar aí, né, com a dor, do que reconhecer o chamado de Deus. Deus quer que a casa fique cheia por ocasião da festa de casamento do seu Filho amado, Jesus Cristo, e com a igreja, né, ele nos chama para participar, seremos a noiva, mas ele não permitirá penetras, ou seja, pessoas indesejadas, aqueles que rejeitam o convite da festa, porque tinham aí as suas desculpas, colocaram coisas como sendo mais importante. Por isso que Jesus disse de forma tão dura, né, quando ele diz assim, olha, aquele que colocar a sua mãe, amar mais a sua mãe ou seu pai do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar a sua esposa, amar os seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. O que Jesus estava dizendo aqui? Olha só, se você não priorizar esse chamado, você vai ficar de fora. Para concluir, né? E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Essa declaração de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui? Ele falou, olha, eu não vou beber mais do fruto da vide, até que eu beba com você no reino de meu Pai. Jesus está dizendo aqui, olha, eu vou esperar você no reino do meu Pai, para juntos nós participarmos deste grande banquete. Eu vou me abster deste símbolo, né, da alegria, do prazer momentâneo, para desfrutarmos juntos. Então Deus nos chama a nos abster do prazer momentâneo, das coisas que este mundo oferece, mas que passam, para desfrutarmos de uma festa maravilhosa no reino dos céus. O presbítero Marcos está falando aqui também de Saulo, né? Saulo, que o Senhor apertou com ele
derrubou ele do cavalo, falou duramente com ele para que ele obedecesse o chamado de Deus, né? E aí ele se tornou Paulo. Muito bem, presbítero, bem lembrado aí, outro exemplo, né, de alguém que Deus apertou para que obedecesse aí o seu chamado. A festa está pronta. Eu vou dizer algo para você. Esta festa será a festa das festas. Sabe aquela festa que você foi, que você se alegrou, memorável, aquele casamento que você participou, aquele banquete que você foi. Eu me lembro de um dos eventos assim que mais mexeu comigo, foi na minha lua de mel. Nós fizemos um cruzeiro. E naquele cruzeiro, né, o jantar ali era algo deslumbrante, né? Todas as noites tínhamos aqui aqueles jantares de tirar o fôlego com toda aquela pompa, realmente pratos maravilhosos, mas esta festa será muito maior. Sabe aquele casamento que você foi e você disse, uau, este foi o casamento mais lindo que eu participei, olha, a festa tinha de tudo. Essa festa aqui será maior. E aí, ó, terminando aqui, será que o fofoqueiro precisará perder a língua num acidente para aprender a ser discreto e ético? Será que precisaremos perder um dos nossos membros, como diz a palavra, que é melhor entrarmos cegos no reino, né, do que vendo ficarmos nesse mundo? Será se precisaremos passar por isso ou vamos entender e alegremente responder ao chamado do nosso Deus? O que a Luzia está dizendo aqui? A Luzia está falando aqui, ó, que ela acompanhou muitas vezes, né, a Rosângela dizendo que estava esperando que o marido dela se rendesse aos pés do Senhor. Rosângela é um exemplo, né, de paciência aí, do tratar de Deus, e hoje estamos juntos aqui desfrutando do amor de Deus. Eu disse que eu me incluo aqui, né? Quantas vezes Deus precisou tratar comigo para que eu estivesse na sua presença. Para nós orarmos aqui. Verdade prática. Deus quer a nossa obediência e não o sacrifício. Deus nos chama aqui para o seu reino e nós, como seus filhos, queremos responder prontamente. Rosângela falando que não foi fácil, mas Deus deu vitória. E hoje ela vive o que a Bíblia diz, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, o seu convite chegou até nós, ó Pai. Chegou aos nossos ouvidos. Alguns responderam prontamente, Senhor, quando entenderam o seu chamado. Alguns foram mais trabalhosos. O Senhor precisou tratar, precisou, ó Deus, tirar algumas coisas para que pudéssemos olhar para Ti. Mas tudo isso é fruto do seu amor que insiste conosco, insiste com a humanidade, para que possamos estar na Tua presença. Nós estamos diante, Senhor, de uma pandemia mundial. Oh Deus, seria esse os Teus servos forçando para que entrássemos para a festa? Essa situação, Senhor, não é o reflexo do seu amor pelo homem, com a sua vara corrigindo e nos levando a confiar em Ti, a nos render a Ti. Eu entendo, Senhor, que todos os seus atos são atos de amor, para que pudéssemos estar na Tua presença. Ó Deus, muito obrigado por nos incluir. Muito obrigado por insistir conosco. Muito obrigado por sua paciência, Senhor, e o seu cuidado. Ó Deus, nós queremos responder ao seu chamado. Ajude-nos, Senhor, a estar realmente no centro da Tua vontade. Livra-nos, ó Pai, do nosso erro, do nosso pecado, do coração endurecido, ó Pai. Mas, ó Deus, faz-nos amar a Ti e priorizar o Teu reino, pois sabemos que é o melhor para nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus esteja contigo nesta semana, te dê uma semana abençoada. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu envolvimento aqui e que Deus esteja contigo. Deus abençoe.